Vamos agora então abrir a palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês num salmo conhecidíssimo, o Salmo 23. Eu vou lê-lo na Bíblia, mas ele é tão conhecido que quase dá para dizer de cor. Eu decorei esse salmo quando eu era desbravador. Era uma das exigências do cartão de desbravadores lá, na época do cartão de companheiros. Nem sei se hoje ainda tem essa nomenclatura mais. Companheiros, né? Depois tem o guia master. E o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que eu quero fazer essa noite com vocês é refletir sobre o Salmo 23 na ótica do Oriente Médio. Eu tive a oportunidade de dormir no deserto em Israel, na Jordânia, no Sudão, no Egito, e viver alguns dias com beduínos no deserto, aprender um pouquinho como é a rotina deles com ovelhas. E a partir dali eu consegui entender muita coisa da Bíblia Sagrada, e aqui especificamente do Salmo 23, e eu gostaria de reler, estudar com você esse Salmo 23 sob a ótica do Oriente Médio. A primeira curiosidade, a gente fala tanto do aprisco, o aprisco das ovelhas. O que é o aprisco? Muita gente não sabe, não faz ideia do que é o aprisco. O aprisco é uma mureta de pedras como essa, isso aqui é um aprisco. O pastor coloca as ovelhas, faz uma mureta de pedras, coloca as ovelhas ali e ele deita na porta, na única entrada. E alguns pastores em Israel têm uma curiosidade, eles têm um cão pastor que vai seguindo-os, e em alguns lugares onde você tem lobo, tem algum predador das ovelhas, o cão pastor, na coleira dele, ele tem alguns espinhos. Vocês estão vendo aquele ali do lado? Ele tem uns espinhos, porque o predador, quando ele vai atacar o cachorro, ele vai atacar no pescoço. Então o espinho é para proteger o cachorro que cuida do rebanho. Aqui um outro aprisco, que os pastores usam mais na época do inverno. Na época do verão, que está quente, as ovelhas dormem a céu aberto. Na época do inverno, onde é mais frio, ele procura uma caverna ou algum abrigo assim, faz aqui as pedras, e estão vendo, tem só uma entrada, e ali o pastor deita. Enquanto as ovelhas estão todas agasalhadas dentro da rocha, o pastor está passando frio aqui na porta. É por isso que Jesus falou no Evangelho de João: eu sou a porta das ovelhas. Porque o pastor deitava na porta, como vocês estão vendo. E eu quero nessa noite falar ao seu coração, porque nós somos muito parecidos com as ovelhas. Você não sabe o quanto. E graças a Deus temos um pastor. A ovelha é um animal que ela se assusta com qualquer coisa. Ela se assusta com o reflexo da carinha dela bebendo água e não bebe. Ela morre de sede tendo água na frente dela se ela ficar com medo da água. Quantas vezes o medo paralisa também? Você não age por medo. Você morre de sede diante da água porque você está com medo. A ovelha, ela não vive sozinha. Ela precisa sempre de um rebanho. Ela está sempre contra as ovelhas. Você nunca vê alguém criando só uma ovelha sozinha. Ela definha e morre. Tem que ser em grupo. E assim somos nós também, parecidíssimos com as ovelhas. E ela se acostuma de tal forma com o seu pastor que não dá para trocar de dono. Por isso que uma coisa muito comum que você vê em Israel são crianças cuidando de rebanho. Por quê? É um adulto e uma criança, ou duas crianças, ou um mais velho ou um mais novo. Está vendo ali, olha, as criancinhas?
Porque quando a ovelha vai acostumando com o cheiro do menino, da menina, e ele vai ficando adulto, não tem problema, o rebanho está acostumado. E como são dois, se um sai, o outro fica e elas acostumam com o cheiro. Mas se o pastor for embora, não adianta você pegar aquela ovelha e colocar o outro para tomar conta. Ela vai definhar, ela não vai comer, ela vai sentir saudade do pastor. O único lugar que você pode vender essa ovelha é para o açougue. Não dá para, eu tenho dívida com você, eu vou dar uma parte do meu rebanho de ovelhas para você. Não existe isso, a menos que você seja um açougueiro. Agora, eu estou colocando essas imagens aqui porque elas tiram um pouquinho aquela visão romântica do pastor de ovelhas, que a gente vê em alguns desenhos, em alguns filmes, em algumas ilustrações, que parece tudo muito limpinho, bonitinho, Davi com as suas ovelhas, né? Aquele rapaz assim, hollywoodiano, com o banhinho tomado, tocando a harpinha dele. Pastor de ovelhas é isso aí, olha. Vida sofrida. Agora me chama a atenção uma coisa, que às vezes na tradução se perde. Quando se diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso dá um nó na cabeça de muitos, porque tem um monte de coisa que me falta. Eu não tenho um Porsche. Eu não tenho um heliponto na minha casa como meu helicóptero particular. Eu não tenho a riqueza do Elon Musk. Como é que a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quando você vai no hebraico, você percebe que essa tradução não está tão precisa. No hebraico você diz, literalmente, Hashem Roi Lo Asar, que significa, o Senhor é meu pastor. Eu falei Hashem, que é como a gente fala o nome de Deus em hebraico por respeito, não pronuncio o nome dele. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa é uma possível tradução. É diferente de nada me faltará. Uma outra possível tradução que também está bem é, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Que também está bem. Mas não é que Deus está prometendo que você vai ter tudo. O que Ele está prometendo é o que você tiver vai ser o bastante. Ele vai cuidar de você. E Ele não faltará a você jamais. Agora, de novo, tirando aquele lado romântico da visão do pastor, dos desenhos, anacrônica, o pastor de ovelhas, ele tem uma mistura paradoxal. Porque esses homens, estão vendo lá atrás ele no jumentinho, são homens rudes, até as crianças são rudes. Eu já vi cenas que me marcavam muito, criança batendo na ovelha. Pega o cajado mesmo e bate com força. Eles são meio estúpidos. É o jeito deles. O pessoal do Oriente Médio, eles são meio grossos assim, porque eles enfrentam neve, enfrentam deserto, enfrentam guerra, que está sempre em conflito aquilo ali. Isso faz a pessoa ser mais calejada. Mas ao mesmo tempo que ele é duro, ele tem uma ternura que ele cuida de tal maneira das ovelhas que nada parece ser mais importante para ele do que o carinho por uma ovelha. E uma coisa curiosa. Vou falar de Israel especificamente, não dos outros países. Israel é menor do que o estado do Piauí. Israel tem 470 quilômetros de norte a sul em linha reta e 130 de leste a oeste. E 63% desse território são desertos. É o deserto do Arabá, o deserto do Negev e o deserto da Judeia. Imagina um país que já é pequeno, 63% deserto. Então, qual que é a rotina dos pastores de ovelha desde a época bíblica até hoje? Simples. Você tem que sair com as ovelhas cedinho do aprisco, do lugar, andar uma média de 3, 4, às vezes até 5, até mais quilômetros, para achar algum lugar onde tenha água e grama para elas comerem. Todos os dias. E a água é interessante, no deserto a água aparece aqui, depois ela some. Tem os rios falsos, é porque tem lençóis freáticos embaixo do deserto, mas eles brotam a água, criam um oásis, o oásis fica ali durante um tempo, os pastores vão para lá, de repente ele seca e surge em outro lugar. Por isso que na época do Antigo Testamento,
os pastores eram obrigados a ser nômades, como Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Você armou a tenda aqui porque aqui tem água. Quando ela some, você tem que ir para outro lugar procurar água. E havia situações em que a água era encontrada num lugar muito longínquo. Então o jeito era você ir com as ovelhas e passar meses fora de casa, onde tem a água. Quando você cavava um poço e encontrava água perene, você ficava muito rico, como é o caso de Abraão, que cavou poços, Isaac, Jacó, etc. Então imagina todos os dias o pastor de ovelhas fazendo aquilo ali. Por isso que o Salmo começa: leva-me para junto das águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelos pastos verdejantes. Olha que lindo. Pasto verdejante. Não é isso que você imagina? Não é bonitinho? Posso mostrar a realidade? Esse é o pasto verdejante. É isso aqui que é o pasto verdejante de Israel. Não é isso aqui. Isso aqui é o da lição da escola sabatina. Da classe infantil. O da realidade é isso aqui. São esses arbustos secos que servem de comida para as ovelhas. Lembra agora como é que faz sentido o Salmo? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se é Deus que está lhe dando isso aqui, vai ser tão bom como o outro lá. Agora imagina, aqui teu pastor parado, tem bodes ali, tem cabras, tem ovelhas também, tem o cachorro do pastor está aqui atrás, elas ficam comendo ali, passa o dia inteiro, e antes de sair do aprisco, ele tem que contar todas as ovelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atravessa os quilômetros de manhã cedinho, até chegar nesse lugar aqui. Elas passam o dia inteirinho ali, depois ele conta de novo e volta para casa. Essa foto aí foi no deserto do Negev. Agora, olha que curioso isso. Guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Uma coisa que chama bastante atenção é que os pastores eles vão e eles cantam muito bem, assobiam muito bem ou tocam algum instrumento, uma flauta, alguma coisa assim. Por isso que Davi também era um bom músico. E há situações, por exemplo, que está um rebanho vindo de lá e outro daqui. Você já pensa assim, vai dar bagunça esse negócio aí. Mas quando os pastores se veem longe, eles fazem uns barulhos com a boca e um começa a cantarolar uma coisa aqui, o outro começa a cantarolar lá. Os rebanhos passam um pelo meio do outro e não mistura nenhuma. Quando eu vi essa situação, ou mesmo quando elas estão todas ali no lugar do oásis, como eu mostrei para vocês, um pouco aqui, um pouco ali, quando o pastor levanta, ele vai fazendo um barulho com a boca, o rebanho dele levanta e o segue. Aí eu me lembrei de Jesus falando, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu pensei, Senhor, eu queria ser como essas ovelhas. Olha as águas de descanso. Você pensava uma água cristalina, não é isso? Igual água mineral. Essa é a água de descanso das ovelhas. Essa é a água que forma no deserto oásis. E é a mesma água que o pastor bebe, tá? Uma água barrenta. E às vezes chega nesse lugar e a ovelha não bebe a água porque ela se assusta com o rosto dela refletindo na água. Outras vezes, apesar dela beber água barrenta, ela cisma de não querer beber aquela água porque ela sente que está suja. Coisa de ovelha. Parece muito com o ser humano. O pastor, quando encontra um poço, ele tira a água do poço, joga aqui, inclusive lá no MAB a gente tem um museu de arqueologia, e construímos do lado de fora do museu um poço como era o poço da época de Abraão, encontrado em Beersheba. E tem isso lá. Ele tira a água aqui, joga nessa bacia e a ovelha está bebendo ali. E o pastor bebe da mesma água. Foi esse o tipo de poço que Isaac fez. Lembra que eu falei que elas vão batendo nas ovelhas, mas ao mesmo tempo fazendo carinho. Olha que interessante essa foto. Pena que ela está a qualidade dela não está boa, mas ela é tão emblemática essa foto.
A ovelha, por alguma razão, não aceitou beber a água ou do poço ou do lugar próprio. O pastor pegou a sua própria garrafa PET, que para ele é uma riqueza, é o cantil dele, e deu na boca da ovelha a água que ele mesmo bebe, que ela não queria beber da outra. Vocês perceberam a firmeza que eu falei? Por um lado bate, por outro lado ele cuida. Isso é muito sério para a geração de vocês, principalmente a geração Z, porque é uma geração que estão tirando de vocês toda a possibilidade de apanhar. Eu entendo a luta dos pais, eu entendo o desejo. Ninguém quer que você sofra o que eu sofri. Só que, por outro lado, criança que fica sempre em apartamento não adquire anticorpos. Às vezes um pouquinho de terra com contaminação, com bactéria, que vai dar uma diarreiazinha, é bom porque dá anticorpos no corpo. Ficar evitando toda a contaminação pode tornar o seu corpo não imune a doenças. E o bom pastor, às vezes, para o seu bem, ele não vai poupar você do sofrimento só para você não ficar traumatizado. Mas deixa que ele sabe o que está fazendo. Ele é o seu pastor. E o salmista continua dizendo, salmista Davi, ainda que eu ande, complementem, pelo vale da sombra da morte. Tem uma tradução que diz, por um vale escuro como a morte. Eu não gosto dessa tradução não, porque quando fala vale da sombra da morte, é um lugar específico, não é um vale qualquer. E você tem o Ad-Kilt, aqui em Israel. O Ad-Kilt é esse corredor que vocês estão vendo aqui, esse vale. Aqui, na época do inverno, forma um aguaceiro, a água desce por aqui, forma um rio, que ele seca nas outras épocas do ano. E as ovelhas passam por aqui. Você tem 2 caminhos para passar por esse vale. Ou você passa aqui por cima, estão vendo um homem aqui, pequenininho? Eu não sei se tem laser aqui também, acho que laser não tem, né? Conseguem ver um homem de azul ali? Ou você passa por ali, ou passa por baixo do vale. Olha lá, está até pegando lá, ó. E qual que é o perigo de passar com o rebanho ali? Escorregadio. Se você cai ali, você morre. Se você passa por baixo, também é perigoso, porque na época bíblica tinha coiote, tinha animais, até hoje tem lobo no deserto. Ele pode atacar o rebanho, um ladrão pode atacar. E eu estou procurando, que eu tinha essa foto em casa e ela sumiu, eu tenho procurado algum HD antigo, de um rebanho de pastores passando pelo Ad-Kilt, que é o Vale da Sombra da Morte. Então o que eu estou mostrando aqui é o que a Bíblia chama de Vale da Sombra da Morte. E as ovelhas indo em fila indiana atrás do pastor. Olha o paradoxo. Lembra que eu falei que a ovelha é ultra mega power medrosa? Mas se o pastor vai à frente, ela segue. Às vezes parece que os animais são mais sábios que nós. Desde o dilúvio, eles entraram na arca enquanto os seres humanos ficaram fora. A ovelha obedece à voz do pastor e vai atrás dele. Parece que o medo vai embora quando você confia. Aqui é uma outra foto, também do Ad-Kilt, o pastor passando com as ovelhas no Vale da Sombra da Morte. Essa foto foi tirada em 1930, 1940, década de 30 ou 40, mas não é tão emblemática quanto a outra foto que eu tenho das ovelhas fazendo a fila indiana. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Lá no Ad-Kilt, eles construíram, inclusive, um monastério católico de padres eremitas. Aqui uma outra foto das ovelhas passando pelo Vale da Sombra da Morte. E essa outra foto aqui é emblemática. Essa foi da Primeira Guerra do Golfo, na época do George Bush pai. Vocês lembram que o Iraque estava botando fogo nos poços de petróleo, explodindo os poços de petróleo? A Reuters tirou essa foto aqui do momento em que as explosões estavam acontecendo. E olha que emblemático. As ovelhas ficaram todas juntinhas, com medo, perto do pastor. Pode contar uma curiosidade para você? Ovelha, na hora do medo, se o pastor estiver perto, elas se ajuntam todas. Se não tem pastor, elas espalham, mas se tem o pastor, elas se ajuntam. Lembra que Jesus falou assim, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão? Olha lá, gente, isso aqui era explosão acontecendo
Até ser humano racional ficaria com medo. Elas se juntaram todinhas ali, ó. Onde o pastor ia, elas iam. Agora, olha o contraste. Se você solta uma bomba, as ovelhas se unem. Porcos correm cada um para um canto. Se fosse uma vara de porcos, cada um corria para um canto. Uma pergunta séria, por uma época em que muitas pessoas estão falando tanto em cristianismo individual. Eu não preciso do sistema, eu não preciso da igreja, eu não preciso... Quando a crise abate no povo de Deus, quem é ovelha se junta. Quem é porco separa. Você se junta com o povo de Deus no sofrimento ou você vai para a internet só para criticar os outros, porque você agora é santo demais para estar no meio deles? Não é passando pano para os erros que há na igreja. É apenas lembrando que, biblicamente, Deus não falou, na crise, vá para o seu canto. Seja ovelha. Essa foto, para mim, diz muita coisa. O teu bordão, algumas traduções dizem a tua vara e o teu cajado. Ali no stand do MAB, do Museu de Arqueologia, os que já visitaram lá o labirinto devem ter visto que tem esses dois instrumentos ali, que são uma réplica do que foi encontrado no túmulo de Tutankhamon, faraó egípcio. O faraó do Egito, apesar da aversão que os egípcios tinham a quem cuidava de ovelhas, gado, lembra que José, o faraó, até comeu separado? Apesar disso, um dos títulos oficiais do faraó era ser o pastor do Egito. Por isso que ele tem os dois instrumentos de pastor. E quais são os dois instrumentos? O cajado e a vara, ou o bordão, que é esse chicote aqui. Então, o cajado serve para proteger a ovelha quando ela cai num buraco. Por isso que ele tem aquele formato de cabo de guarda-chuva, que ele pode içar a ovelha e ela vem resgatada. E o outro, se ela sai do meio, viu a menininha com aquele pedaço de porrete batendo? E há situações no deserto em que o mesmo cajado é a vara. E se vier um animal atacar o rebanho, o pastor usa a mesma vara para combater o animal e proteger o rebanho. Que curioso, o mesmo instrumento serve para proteger, salvar e castigar. Deus, olha para mim agora e ouve o que eu estou te dizendo, porque pode ser o relato da sua vida. Deus vai usar o mesmo instrumento para salvar você, mas também para disciplinar você, provocando dor se preciso for, e atacar aqueles que forem contra você. Não sou masoquista. Não aprecio o sofrimento. E nem Deus é sádico. Mas se a dor necessitar vir, deixe Deus ser Deus. Porque eu só estou falando nesse púlpito agora. Você pode estar com uma ideia equivocada a meu respeito. O Espírito Santo que me usa para falar com você agora não se baseia nos livros que eu escrevi, nos podcasts que eu apresentei, se baseia nas lutas que eu enfrentei. São as dores pelas quais eu passei que me dá autoridade em Cristo Jesus para dizer a você nessa noite que não está na hora de você parar, nem desistir, nem achar que Deus não ama você. Ele ainda é o seu pastor. Mesmo que ele bata em você, ele é o seu pastor. Mesmo que ele fira você, ele é o seu pastor. E eu quero contar uma história para vocês de algo que aconteceu em Israel nos anos 70, quando Israel tinha invadido a península do Sinai, na guerra contra o Egito. Os guias turísticos levavam ônibus para atravessar a fronteira de Israel para o Sinai ali, passando por Taba, Eilat e Taba. E quando o guia estava dentro do ônibus, ele ficava explicando para os turistas como é que em Israel a ovelha era bem tratada, como ela era cuidada, fazia pontes com a passagem da Bíblia, e todo mundo, que lindo, lindo. Mas é comum, eu já vi isso em várias situações, quando eu levo grupos para Israel e para o Egito também, as ovelhas ficam paradas e a primeira vez que vê, a vontade é
descer. Não tem nada, Laura sabe disso, que o pessoal fica mais querendo descer para tirar foto do que rebanho de ovelhas. Aliás, são duas coisas, rebanho de ovelha e quando parece camelo no deserto. Não dá para parar um pouquinho. E a região do Sinai até hoje é militarizada por causa do canal de Suez, uma série de coisas. Eles não gostariam de parar ali. Mas eles insistiram tanto, que o guia, falou, olha, gente, então 5 minutos, eu vou descer ali, vou falar com tem um monte de beduíno lá, pastor de ovelhas, vou falar, vocês tiram foto, dão um trocado para ele e volta para o ônibus, rapidinho, 5 minutos. Enquanto desceram assim os americanos tirando foto, um dos pastores pegou uma ovelha e veio trazendo, e com um pedaço de pau, quebrou a patinha da ovelha. E depois começou a enfaixar. E o pessoal, que absurdo aquilo, não tem sociedade protetora dos animais não, por que ele está fazendo aquilo com o bichinho e... Não é essa foto é ilustrativa, tá? Essa não é a original. E o guia ficou sem graça, mas ele foi lá e conversou com o pastor e trouxe a tradução para o grupo aliviado. Falei, calma, gente, não apedrejem a ele, não. Preste atenção, porque pode ser a sua história essa. Ele está me dizendo que essa aqui é uma ovelha que sempre dá trabalho. Lembra que eu contei para você que o pastor tem que contar as ovelhas de manhã, atravessar o deserto e depois contar de novo e voltar para o aprisco para outro dia fazer a mesma coisa? Ele contava as ovelhas, atravessava o deserto. Quando chegava no lugar lá que ele ia contar, estava faltando uma, era aquela. Ele falou, olha, teve uma vez que ela se perdeu das outras, 3 dias ficou perdida no deserto, um amigo que encontrou e me trouxe de volta. Perdi a lã todinha dela, porque misturou com carrapicho, aquela coisa toda. Aí cuidei dela. De outra vez uma cobra picou, quase morreu, gastei um dinheiro com o veterinário. E vários já falaram comigo assim, se livra dessa ovelha. Ela dá trabalho demais. Mas eu a amo tanto, que eu não tenho coragem de fazer isso. Mas para que ela não fuja mais, eu vou ter que quebrar a patinha dela, porque mancando agora, ela não vai mais para longe. Mas lembra que eu falei que o pastor tinha que conduzir as ovelhas quilômetros entre o aprisco e o lugar de beber água? E ter a relva? Lembra disso? Enquanto todas as ovelhas iriam caminhando, aquela tinha que ser carregada. Agora olha para mim. Será que você não é a ovelha que Deus está tendo que quebrar uma pata essa noite? Sei lá. Pode ser a sua saúde que Ele está tirando. A partida de um ente querido. Será que Deus está te dando uma rasteira agora para você cair no chão e poder olhar um pouquinho para o céu? Eu não sei. Mas eu sei que te dando água ou te batendo. Te protegendo ou te conduzindo pelo deserto. Te carinhando ou quebrando a sua pata. Ele ainda é o seu pastor. Você pode esquecer de tudo que eu falei nessa noite, mas eu queria que você se lembrasse disso. Ele ainda é o seu pastor. E como eu quebrei vários paradigmas aqui da imagem que você tinha da ovelhinha, da relva, vou quebrar mais um. Diz que no final, o pastor leva a ovelha para sua própria casa. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando você convidava alguém para comer, um dos requisitos de boas-vindas era trazer um azeite perfumado e ungir a cabeça dele. Lembra que Jesus foi comer na casa de Simão e Simão não fez isso com Jesus? Mas quem é o pastor que leva a ovelha para comer com ele, como Jesus fez com seus discípulos? Essa é a imagem que você tem do bom pastor, carinhando a ovelha,
Mas essa é a imagem de um pastor real. A vida no deserto, ela machuca. Esse homem que está ali do lado é mais novo do que eu. Olha o que o deserto faz com uma pessoa. Nunca saiu do deserto? Sol na pele todos os dias? Essa é a imagem do pastor. E sabem qual foi a cena mais terrível que eu já vi no Oriente Médio? Laura estava comigo. Foi quando nós vimos o sacrifício de ovelhas feitos por muçulmanos. Muçulmanos e os samaritanos judeus ainda sacrificam ovelhas. Em determinado período do ano. Como sacrificava na Bíblia. A doutrina do santuário, para mim, virou de cabeça para baixo depois que eu vi aquilo. Porque a gente estuda a doutrina do santuário, o sacrifício diário e tudo mais, mas a gente só lê na Bíblia e tem aquela imagem do pastor degolando. Mas depois que eu vi a degola de ovelha, é uma coisa horrível. Laura foi mais forte do que eu, porque ela ainda filmou, não tive coragem nem de olhar de novo a imagem. Não tive coragem. E depois que eu vi, uma única vez na vida, ovelhas e cordeiros sendo degolados num ritual religioso, como era no Antigo Testamento, por isso que eu falei que a doutrina do santuário virou de cabeça para baixo, que agora eu vi como é que o sacerdote fazia. A famosa frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem outro peso. Quando João no Apocalipse viu o Cordeiro no trono degolado, tem outro peso. Mas deixe-me dizer que foi por você. E eu não sei se nessa noite eu tenho que fazer um apelo especial para alguém que precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Pode ser uma decisão pelo batismo, que quem sabe esse pode ser o local onde você tem que entregar a sua vida a Deus através do santo batismo. Quem sabe é decisão para você voltar para os braços de Jesus. Quem sabe é uma decisão para alguma coisa que você tem que resolver na sua vida, eu não sei. Mas eu queria pedir o Daniel Lidick que viesse aqui à frente. E eu vou pedir o pessoal do som para não cortar o meu microfone, porque enquanto ele estiver cantando, eu quero fazer um apelo especial. Porque pode ser que aparentemente eu vim atender mais um Campuri. Mas lá no Santuário Celestial, Deus falou, eu quero que o Rodrigo vá para falar para você. Se enquanto o Daniel estiver cantando, tem alguém nesse auditório que precisa desesperadamente de vir à frente, por qualquer razão, ou porque está aceitando a Jesus como seu salvador pessoal, ou quer reafirmar o seu caminho com Deus, ou sente que precisa vir aqui e demonstrar para os anjos, de maneira corpórea, que você quer correr para os braços do pastor, em nome de Jesus, vem aqui que eu quero orar por você. Que Deus use você, Daniel. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pense nesse salmo e na sua vida. Leva-me pra junto, vá para junto das do Pai. águas de descanso. Ele está com você. Refrigera minha alma. Ele ama você. Me guia nas veredas da justiça. Acredite em Jesus, Ele ama você. Ele ama você. Seu nome, por amor do seu nome. Entregue sua vida a Jesus hoje. Fala, Senhor, eu sou teu. Eu sou tua ovelha. Ainda que seja pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Você não está sozinho. Deixa Ele carregar você. Confia nele. Ele está com você. Estás comigo.
tua vara e teu cajado me consola. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fale no seu coração isso. Ele é o meu pastor. Ele me faz repousar. Que o diabo trema porque você não está sozinho. Deus está com você. Esteve comigo, sabe? Leva-me pra junto. Ele esteve comigo. Das águas. Ele vai estar com você. Descanso. Você nunca vai estar sozinho. Refrigera minha Ele está alma com você. e vai com você até a Nova Jerusalém. Da justiça. Imagine agora pela fé você segurando nas mãos do pastor. Glória a Deus. Do seu nome. Glória a Deus. Ainda que eu ande, eu vou pelo vale, mas não vou sozinho. Deus está comigo. Sombra da morte, Ele é o seu Deus. Não temerei mal nenhum. Glória a Deus ao teu nome. Porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Entrega o teu coração a Jesus agora. Fala, tu és o meu pastor, Senhor. Entrega a Ele. Repreenda o mal da sua vida. E habitarei Você vai com Ele para a casa do Pai. Senhor, para a casa do para Pai. Todo sempre, para todo sempre. Ele vai cuidar de você. Sempre, Ele vai cuidar de você. e habitarei na Glória a Deus. casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor. Fala com Ele, eu vou, Senhor. Eu vou habitar na tua casa para sempre. Para todo sempre. E não vai ter mais morte, nem dor, nem medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Não temerei mal nenhum. Pegue na mão de Jesus pela fé agora. Ó Senhor, ouça a tua igreja, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Glória ao teu nome, Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me Nada. faltará. Nada me faltará. Ele é o O pastor. Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Glória ao teu nome. Olha para mim aqui, olha para mim. Eu sei o que eu estou falando. Ele vai estar com você. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu medo, como conhece os meus. E se Ele me trouxe aqui para falar isso para você, é que Ele vai levar você lá para falar isso para outros. Ele é o seu pastor. Em nome de Jesus, o mal está repreendido. Em nome de Jesus, nós somos aqueles que estamos esperando pela volta do pastor. Deixa eu abençoar você agora nesse momento. Fecha o seu olho. Senhor, Tu és o nosso pastor. Por favor, Pai, cuida de nós, as Tuas ovelhas agora, porque nós temos medo, muito medo. Temos medo de errar, temos medo de não fazer a Tua vontade, temos medo de perder a Tua unção, temos medo de tanta coisa, Pai. Mas cuida de nós. Por favor, Pai,
nos pegue em teus braços de amor, ainda que esteja doendo a patinha que o Senhor quebrou. Mas a gente sabe que o Senhor está conosco. E tudo que o Senhor permite que aconteça, tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Conduza-nos, Senhor, pelo deserto. Mas leva-nos para a casa do Pai. Eu abençoo a todos agora aqui, Senhor, com a Tua bênção. Que todo mal seja repreendido, Pai. Que o diabo não tenha lugar na vida de nenhum deles. Que toda hoste do mal seja cancelada nesse momento. E que o pastor celestial possa cuidar de cada um deles. Ah, Senhor, eu estou pregando para eles a Tua palavra, Pai. E agora, em nome de Jesus, Senhor, estou trazendo todos ao Teu altar. Não deixe que nenhum falte. Obrigado, Pai. Tira de nós o medo. Tira deles o medo. Cuida deles, Pai, como o Senhor cuidou de mim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês. Podem voltar para os lugares. Obrigado.